Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Os jornais desta semana trouxeram em suas páginas notícias não tão alvissareiras a respeito do mercado de trabalho. As oportunidades diminuíram, o índice de emprego diminuiu e, mais do que isso, a juventude está tendo grande dificuldade em encontrar um novo emprego. Diante desta realidade triste e preocupante, eu tenho sido abordado nos meus trabalhos de outplacement por inúmeros executivos sobre questões que os preocupam. A primeira delas: Gutenberg, quanto tempo eu devo permanecer desempregado ainda? Esta é uma resposta difícil de responder. Por quê? Porque na minha experiência, muitas vezes, o executivo que eu digo para mim mesmo, este eu vou recolocá-lo em poucas semanas, ele fica mais tempo dos meus escritórios. E aquele outro, que eu esperava que demorasse muito, se emprega em poucas semanas. Então é muito difícil prever a situação dos profissionais, porque cada caso é um caso. A segunda pergunta que muitos fazem é: Gutenberg, quais são os fatores que determinam o sucesso ou insucesso de um profissional no momento em que ele procura uma posição no mercado? Eu hoje, neste clipe, quero me deter discutindo com você sobre fatores que podem comprometer a sua recolocação, porque eles realmente acontecem com muita frequência. Primeiro fator determinante da sua não recolocação: a sua apresentação pessoal. A sua apresentação pessoal deixa muito a desejar. Suas unhas grandes, por exemplo. O colarinho da sua camisa sujo, desbotado ou muitas vezes rasgado. Terceiro, o seu sapato sujo. Isto é, você passa uma péssima impressão. Isto acontece com homens e, em um número menor, com mulheres. Lembro-me que quando eu fazia recrutamento e seleção de executivos, eu recebi uma jovem profissional para uma entrevista na área de marketing. E ela se apresentou de uma forma tão anormal no seu vestuário que a minha diretora a aboliu do processo. Qual foi o caso? Ela vinha com um decote tão aprofundado que ela basicamente mostrava parte dos seus seios. E ela disse: uma jovem dessa, ela não pode exigir respeito no ambiente de trabalho, e a reprovou. Então há inúmeras situações que, de certa forma, atrapalham você no processo seletivo. Portanto, ao ir para uma entrevista, coloque a sua melhor roupa. Tenha o seu sapato bem engraxado, as suas unhas bem cortadas, a sua barba bem feita, o seu cabelo bem penteado. Olhe cada milímetro do seu corpo, de tal maneira a você causar uma primeira boa impressão. É muito comum esta frase: você nunca tem, ou talvez nunca terá, a oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Portanto, se esmere na sua apresentação pessoal. Eu sou um adepto fervenho. Não importa se você é pobre, se você é classe média ou se você é rico, de que você sempre se apresente da melhor forma possível. E esta foi uma coisa que eu aprendi na minha infância. O segundo fator que pode comprometer a sua recolocação
é o seu comportamento arrogante. Isto é, você se julga superior àquela pessoa que está lhe entrevistando. É um fato hoje notório que em muitas empresas houve uma juniorização do departamento de recursos humanos. Muitas vezes você vai ser avaliado no início, na primeira entrevista, por uma jovem aprendiz, ou uma jovem trainee, melhor dizendo, e ela pouco sabe do seu ofício, ela pouco sabe do seu negócio. E você tem de entender isso. E você tem, mesmo assim, de se comportar como um cavalheiro, como uma pessoa educada, como uma pessoa respeitosa. Eu me lembro que ainda na época em que fazia recrutamento e seleção, uma empresa nos contratou para procurarmos um gestor de informática, do departamento de informática. Lembro-me como se fosse hoje. Este cidadão veio para a entrevista. A recepcionista o levou até a minha biblioteca, onde pediu para ele permanecer lá enquanto eu terminava uma entrevista que conduzia. Durante o período em que ele permaneceu naquela sala, isso deve fazer pelo menos 15 anos, 20 anos, ele se levantou, saiu da biblioteca, veio até a recepcionista e perguntou se os livros do Gutenberg estavam todos eles no computador e se eles estavam classificados pelo assunto. E a secretária disse: eu não sei, o senhor terá de perguntar ao senhor Gutenberg. Aí ele diz assim: pelo que eu estou vendo, eu acho que ele não tem esse recurso ainda, ele está muito atrasado nesse processo. Mas ele fez aquilo de uma forma tão arrogante que a secretária veio falar comigo antes da entrevista. Eu me levantei da minha mesa, olhei pelo vidro, olhei para o cidadão e disse: esse indivíduo é arrogante. Aí então saí da minha sala e pedi à minha diretora para que eu o entrevistasse. A minha entrevistadora, sem saber absolutamente de nada, ficou com ele 5 minutos e mandou embora em função de sua arrogância. Existem muitos candidatos assim no mercado de trabalho e as empresas reprovam tal comportamento, principalmente no momento em que elas exigem empatia, uma comunicação saudável, liderança, todos aqueles comportamentos que nós chamamos de soft skills. Então, muito cuidado, meu telespectador, quando você for para uma entrevista. Se você teve um problema que o deixou triste, que o deixou desolado, que o deixou magoado, cuidado quando você for para a entrevista. Procure dar a melhor impressão. Um terceiro fator, que ainda é muito comum em nossos dias, é o candidato mentir na entrevista. E ele mente sobre o quê? Primeiro, sobre os períodos em que permaneceu na empresa. 2, ele mente sobre suas qualificações profissionais. Muitas vezes ele fez um curso de pós-graduação de 3 meses e ele diz que tem um mestrado. Outras vezes ele mente sobre o nome da organização. Outras vezes ele mente sobre o seu salário. Outras vezes ele mente sobre o seu pacote de remuneração. Enfim, sobre os resultados. Isto é, ele turbina os resultados. Uma averiguação, por menor que seja, de suas referências, acabará por mostrar, por revelar que ele está mentindo. Eu me lembro que no passado eu conduzi um trabalho de outplacement de um diretor de recursos humanos de uma grande empresa de máquinas de costurar. E ele dizia ter PhD, mestrado, entre tantos outros cursos. E o meu diretor, o senhor Joseph Sherman, que estava conduzindo o processo, conversando comigo sobre as suas credenciais, eu disse: vamos checar essas referências com profundidade? Quando nós checamos as suas referências, ele tinha apenas um curso formal de administração de empresas.
Ele tinha saído para almoçar. Quando ele voltou, nós cancelamos aquele projeto e dissemos que não tínhamos nenhum prazer em trabalhar para um executivo de recursos humanos, um diretor de recursos humanos que mentia em suas graduações. Depois descobri que ele foi contratado por uma grande empresa fabricante de tecidos. E eu falei, meu Deus, essa empresa não checou as referências desse cidadão. E a partir daí, nunca mais ouvi falar deste elemento. Cuidado para você não ser pego na mentira. Os antigos diziam que a mentira tem pernas curtas. E para você alimentar uma mentira, você tem que ter uma excelente memória. Uma excelente memória. Portanto, fale a verdade. Você pode omitir numa entrevista se o entrevistador não lhe fez uma pergunta. Mas mentir, você não pode mentir. Não minta nunca numa entrevista. Este é um pecado, portanto, mortal para aqueles que estão no mercado de trabalho. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é sobre a sua instabilidade empregatícia. Muitas vezes o profissional ingressa numa organização, 6 meses depois ele pula para uma outra porque ela lhe oferece um melhor salário. Outras vezes porque ela lhe oferece uma melhor posição. 6 meses depois ele é demitido. E aí então o que acontece? Ele descarrilha a sua carreira para sempre. Portanto, a sua permanência na empresa deve girar em torno de 3 anos, 3 anos e meio. E como eu sempre digo, a cada 3 anos e meio, você deveria ser capaz de avançar a uma nova posição na empresa, ou um tempo menor. Caso contrário, você vai cair naquele lago da estagnação profissional, porque, como já lhe disse, decorre de 3 circunstâncias. Da falta de objetivo definido, da longa permanência na mesma posição, onde você diz, eu não tenho nada a aprender, e em terceiro lugar, da própria natureza hierárquica da organização, que não lhe oferece oportunidades de crescimento. Portanto, tenha muito cuidado e nunca mude de emprego, porque lhe oferecem algo maior ou melhor. Considere muito a sua decisão. Use de racionalidade antes de que você venha a se machucar. E por último, eu gostaria de adicionar mais uma coisa. Muitas vezes você tem um conceito muito elevado sobre você e você verdadeiramente não atende às exigências daquela posição. Eu tenho de confessar que muitas vezes nós consultores, ou até mesmo os departamentos de recursos humanos, não dizem para você abertamente do porquê você foi preterido. Geralmente ficamos em generalidades. Você é overqualified ou você é underqualified. Eu pelo menos defendo que você tenha de dizer a verdade para o candidato, sem feri-lo, sem machucá-lo, sem destruí-lo, sem aniquilá-lo, sem ofendê-lo, sem humilhá-lo. Mas o candidato tem o direito de saber do porquê ele foi afastado do processo ou foi preterido no processo. Mas cabe a você, que é o entrevistado, cabe a você ter boas razões para apresentar a empresa sobre as suas reais qualidades. Como você sabe, o Brasil hoje tem uma carência enorme. Ontem mesmo eu estava lendo no Valor Econômico de que algumas empresas estão tendo dificuldades em encontrar bons profissionais. Se você ler os meus artigos que escrevi na década de 80, de 90, 2000, você vai ver que eu batia tremendamente nessa tecla. Os nossos recursos humanos precisam
melhorar, nós precisamos investir em recursos humanos. Os nossos profissionais não estão preparados. Portanto, aqui fica esse meu chamamento para que você se prepare de maneira profunda, de maneira eficaz, para que você possa atender às exigências do mercado. Você veja a que ponto nós chegamos, que hoje um grupo de cientistas se reuniu para pedir para que houvesse, para que desse um freio na inteligência artificial, porque nós não sabemos quais são as consequências de tal processo. Veja onde nós estamos chegando. E você vai ficar para trás em conhecimento, em experiência. Lembre-se que eu sempre usei uma frase de Confúcio, o filósofo chinês, que você deveria estudar, que você deveria aprender, que você deveria pesquisar, como se você tivesse vendo o seu melhor amigo no seio da multidão. Você consegue enxergá-lo, mas você nunca vai atingi-lo. Por quê? Porque o conhecimento universal é inatingível, mas você pode persegui-lo através dos livros, através das conversas, através dos cursos, através das viagens, entre tantos outros canais. Eu sei que muitas vezes esses clipes podem fazer com que você diga: eu não vou ouvir mais esse consultor. Mas lembre-se que eu estou falando tudo isso para o seu benefício. Lembre-se que eu parto da premissa de que você tem de ser alertado. O melhor conselheiro, o melhor amigo que você pode ter, não é aquele que lhe aplaude todos os dias, em todas as horas, em todos os trabalhos que você realiza, mas é aquele que tem a coragem de chamar a sua atenção para aquelas deficiências, aquelas vulnerabilidades que você apresenta. Lembre-se sempre disso e agradeça quando alguém, quando um amigo, um colega, um chefe, seu pai, sua mãe, chamar a sua atenção. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos, os meus clipes, entrevistas, entre tantas outras questões que são importantes para o seu desenvolvimento. E se você quiser, você pode adquirir os meus livros: Vulnerabilidades de um Executivo, Cartas de um Executivo a seu Filho, Guia de Sobrevivência Corporativa, entre vários outros. Como eu disse no passado, eu já escrevi 15 livros, que você pode ter acesso a todos eles. Se você tiver interesse em conhecer os nossos serviços, eu peço para que você mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!